Deus é teu amigo perfeito, acessível, sempre disposto a ouvir-te as queixas e apresentar-te soluções. Jamais se cansa, nunca se exaspera. Se buscado, atende paciente. Quando rejeitado pela ignorância ou rebeldia humana, permanece discreto aguardando. Silencioso fala em todas as expressões da natureza, manifestando-se de mil modos impossíveis de não serem percebidos. Sempre indulgente, é refúgio seguro, onde o consolo se expande, tranquilizando aquele que busca albergue. Está suficientemente perto para tomar conhecimento das tuas necessidades. No entanto, não te constrange, obrigando-te a receber-lhe o auxílio. Ele te propõe sugestões supremas e conselhos sensíveis, com a claridade da sabedoria que te ilumina interiormente. Às vezes te inspira antes dos acontecimentos, para que te poupes aos desastrosos e te beneficies com os favoráveis. Com Deus, no coração e na mente, agirás com decisão feliz e desempenharás as tuas tarefas com dinamismo elevado. Ele provê todas as tuas necessidades, mas não as assume, anulando teu esforço e valor, assim candidatando-te à inutilidade. Ele te abençoa, quer o busques ou não. Contudo, se te elevas em pensamento, sintonizando com suas dádivas, assimilarás melhor a irradiação desse supremo amor. Nada faças sem te apoiares nesse amigo certo, seguro e paternal que é Deus. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações e nossos pensamentos. Para a harmonização do ambiente, vamos fazer a leitura de Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito de Emmanuel, com o título Padecer. Nada temas das coisas que hás de padecer. É uma citação do Evangelho de João, Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Traduz confiança plena. Afinal, o que significará padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao de um menino que perdeu seus brinquedos. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras, por não lhes ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras vezes porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura contendas e está sempre disposto à execução das boas tarefas. Participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que estás no céu. Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos, dá corrigendas e toda corrigenda aperfeiçoa. Essa lição, principalmente ela é ditada na época do Cristo, e ele inicia dizendo aqui que a dificuldade dos discípulos do Cristo na época era que todas as atividades, toda a divulgação que eles iriam fazer era contra a religião oficial da época. Então,
Era essa uma das preocupações, e quando Cristo foi crucificado, eles se abrigaram, fugiram, né? Eles, de uma certa forma, temeram porque o Cristo havia sido sacrificado, né? Aí o Cristo aparece novamente aos discípulos, né? E fica, segundo o Evangelho, fica mais 40 dias, né? Em espírito materializado, mas com eles, né? Então é importante dizer que isso, né? Que quem segue, né, a trilha do Cristo, né? Muitas vezes não, sempre, ele terá que mudar a sua conduta, né? Aqui ele fala aqui, ó, numerosas criaturas sentem-se iminentemente sofredoras, por não poder ser possível a prática do mal, né? Poxa, vem aqui, apresenta o Evangelho, chego lá de fora, faço tudo diferente, né? Ajo de maneira diferente, né? Ou se não, revolta-se porque Deus, né? Eu estou seguindo a trilha de Deus, né? De Jesus, né? No caso, e estou passando por dificuldades, né? Puxa vida, né? Aqueles que Deus não atendeu aos caprichos perniciosos, né? Então é importante dizer que, né? Aí ele segue dizendo, olha, a fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do Cristo, né? E que não procura contendas e está sempre disposto à execução das boas tarefas, né? Então, quem segue o caminho do Cristo, através do seu Evangelho, ele deve, né, seguir da maneira como o Cristo orienta. É lógico que nós não vamos nos tornarmos Cristo da noite para o dia, mas é importante a gente, à medida que vai passando o tempo, como a doutrina nos ensina, a gente passa a incorporar, né, essas orientações, né? E ao final ele diz, ó, um pai não distribui padecimentos, né? Porque toda dificuldade que passamos, né, ela é recompensada na espiritualidade, né? Todos os equívocos que nós praticamos no mundo, nós vamos ter que reparar, né? E o Cristo, ele quer trazer, na verdade, o seu jugo suave, né? E o fardo leve a todos, né? Então, seguindo a orientação, a gente vai estar à sombra de Deus, né? Estaremos, vamos dizer, protegidos, né? Com esta iluminação. E aí, ao final, diz: um pai não distribui padecimentos, sofrimentos, dá corrigenda, e toda corrigenda aperfeiçoa, porque à medida que nós nos aperfeiçoamos, nos tornamos espíritos mais evoluídos e merecedores de viver num mundo mais evoluído. Muita paz. Vamos então, nesse momento, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, mentores deste trabalho, mentores desta casa, pedindo a Deus, a Jesus, a proteção, a guarda, que nós possamos receber as orientações do alto através do Evangelho do Cristo. Que nós possamos, como diz a lição, em que pese haja os padecimentos, possamos seguir essas orientações para a nossa melhora, para o nosso aperfeiçoamento. E dessa forma pedimos a permissão para dar início, pedindo também que a espiritualidade possa acompanhar a nossa irmã que fará o Evangelho de hoje, nossa irmã Cida Balaz, da Casa Espírita Bezerra de Menezes, Centro Espírita Bezerra de Menezes. Muito tempo já esteve aqui conosco nesta casa, e que depois passou a praticar, né, as suas tarefas, passaram àquela casa, como todos, né, nesta vida, muitas vezes a gente vai para outras tarefas, né? Então pedimos a Deus, a Jesus, que as abençoe, que possa acompanhar neste Evangelho. Que assim seja, com a graça de Deus. Vai embora
a gente sempre leva um pouquinho das pessoas e deixa um pouquinho de nós. Então a gente esteve à frente aqui da casa há uns 12 anos, mas a gente sempre lembra com muito carinho, né? E fica feliz por ver a casa dando continuidade num trabalho iniciado pelo seu Yutaka, a quem a gente tem muito carinho. Então, que Jesus nos abençoe grandemente no dia de hoje e que a gente possa participar, né, desse banquete espiritual, né, neste domingo maravilhoso, e estamos aqui querendo esse alimento espiritual. O capítulo de hoje, para ser estudado, é Muitos os chamados e poucos escolhidos, o capítulo 18. Aí a gente vai conversar sobre isso. Por que muitos são chamados? Para quê? Até então, quem vem pela primeira vez não entende o título e é o nosso dever fazer o início sempre para aquele que está começando na casa pela primeira vez. Mas como somos eternos aprendizes, é bom estar sempre recordando, né? Que a gente esquece. Então, muitos os chamados para quê? Para obter informação e orientação das coisas do céu, das coisas espirituais. Para isso que nós somos chamados, e todos são chamados. Mas poucos os escolhidos. Por quê? É outro questionamento nosso, mas por que muitos são chamados e poucos escolhidos? Porque nós somos orientados, informados e temos que colocar em prática aquilo que a gente aprende. Porque se só ficar na teoria, de nada vai valer. Não devemos fazer o mal, mas temos que praticar o bem. Eu não faço mal, mas eu também não faço bem. Não, de nada vai adiantar. O nosso crescimento evolutivo, né, espiritual, ele caminha para esse lado. Eu aprendo, entendo e executo, né? E como Jesus falava em parábolas na sua época, na sua andança, né, com o povo daquela época, tudo ele achava alguma coisa da natureza ou contava em termos de uma história. E a gente percebe lá no nosso centro que quando você conta uma historinha, todo mundo presta muita atenção. Então a história, ela nos chama, né, para atenção. E essa parábola que Jesus conta, ele fala que o reino dos céus, aí eu tenho que entender, mas e aí? Onde é que eu vou praticar isso? Vou praticar aqui na terra. A minha recompensa será no plano espiritual. Então ele diz assim, o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias do seu filho, ele convoca os seus servidores para chamar os convidados, né? Porque todo casamento tem que ter convidado. Tem a festa, vamos lá convidar o povo que esse rei convidou. Os servidores vão, mas não acham ninguém. Cada um não veio pelos diversos motivos. E tudo estava pronto. Imagina uma festa, né, dentro de um reinado ali, como é que não seria? Aí o rei se desespera e fala assim para os servidores, voltem para a rua. Tragam todos aqueles que vocês encontraram pelo caminho, porque os primeiros não foram dignos, não vieram. E a gente sabe no Evangelho que tem muitas situações, né? Viajaram, outros foram para cá, para lá e acabaram que não vieram. E a gente sabe que também, com certeza, para um rei convidar aquelas pessoas, deviam ser pessoas nobres, pessoas, né? Mas ninguém veio. Imaginem uma festa sem convidados. Então o rei ordena que volte para a rua e traga quem eles encontraram. E assim foi feito. E todos entram no banquete, se sentam, e aí o rei entra nesse recinto, onde vai ser servido, com certeza, uma bela refeição, mas ele nota um homem que ele julga que não está com as vestes nupcial. O que é veste nupcial, né? Manda que retire esse homem do recinto e ainda manda lançá-lo às trevas. Aí que a gente fica preocupado. O que será?
nessas trevas haverá dores, prantos e ranger de dentes, quer dizer, deve ser as trevas que a gente conhece, né, do mau caminho, da perdição. Para nós, fica estranho essa parábola, veste nupcial. O que é isso? É o preparo do ser para entrar no reino de Deus, para o lado espiritual, né? Então nós temos que nos preparar. O Evangelho inteirinho conta, né, todas as passagens, e nada é aqui material. O nosso ganho é no lado espiritual. E aí a gente compreende. Mas a moral dessa história: não basta ser convidado para você ir lá, querer entrar no reino de Deus, né? Não basta levar o nome de cristão ou bater no peito. É preciso, antes de tudo, o quê? A pureza de coração, a prática da lei. Qual que é a nossa máxima? Fora da caridade não há salvação. Nós temos que fazer por nós e pelas pessoas que estiverem ao nosso caminho. Primeiro, quem está perto? A nossa família. E assim vai indo. Nossos vizinhos, nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, nossos parentes. E assim vamos longe, né? Mas poucos guardam essa máxima. Por isso que Jesus fala nesse capítulo: muitos os chamados e poucos são os escolhidos. Todos nós somos chamados para vir para a casa do centro espírita ou casa, para ter essa oportunidade do conhecimento das leis de Deus através da codificação espírita. Mas muita coisa nos chama. Poxa, é domingo, né? Dia da família, dia de comer macarronada, dia de passear. Primeiro vamos cuidar do espírito, depois do corpo, né? Que assim o nosso dia vai ser livre, leve e solto. E é assim que a gente deveria prosseguir na nossa vida. Mas essa história, ela tem que dizer para nós, porque Deus, as pessoas, a terra, o reino, né? O que tudo isso significou para a gente nessa historinha aqui. Deus, ele é o rei dessa história. O rei que estava ali é Deus nos convocando. Venham, chama todos. A terra, esse planeta aqui, é o reino. E a humanidade toda é o povo. O povo que está sendo chamado, né, para esse banquete espiritual, que é o conhecimento das leis espíritas. Essa comparação do casamento, que é uma festa, é uma união, é uma felicidade, é uma harmonia, é o preparo da terra, é o plantar e semear na nossa vida para o futuro. Como é que eu vivo, como é que eu estou plantando aqui na terra, quais são os benefícios, os frutos e tudo que eu semeei e estou colhendo. Como é que eu faço isso? É todo o bem que a gente faz para as pessoas. Isso significa o fruto que você vai receber em espírito. Se regarmos todos os dias as sementes, né, do mal em nós, o que vai acontecer? A gente vai viver uma realidade assim, muito mal, de 24 horas para o nosso dia. Hoje, antes de sair daqui, serve como lição. A minha irmã estava um pouquinho para baixo, que as coisas estão difíceis. Hoje eu só vou te ouvir, eu não vou responder. Falei: minha filha, você que escolhe. Você quer que o seu dia seja feliz ou infeliz? Nós fazemos a escolha. Nós temos todos os dias que fazer essa escolha. Eu quero que meu dia seja feliz ou não. Feliz no sentido de eu ter força, de eu ter garra, de eu ter vontade, de eu lutar, de eu não parar, de eu não blasfemar. E vamos em frente, porque todos nós temos as nossas dificuldades diárias, né? Mas a gente tem que regar diariamente essa semente do reino de Deus em nós, que é o amor, né? E que existe dentro de nós. A gente sempre fala que a gente vem com todas as sementinhas aqui e a gente tem que pôr para florescer, né? Aí, um dia, uma pessoa me questionou: mas e o mal, né? Eu falei: o mal, quando o homem foi colocado na terra, nas suas
primeiras andanças, né, como brutalidade, uma pessoa sem nenhuma instrução, lá no primitivismo, o que eles faziam? Eles lutavam, eles queriam comer, eles queriam um lugar para se abrigar e brigavam pela sobrevivência. Então foi aí que o mal, né, começa a surgir na nossa vida, porque é difícil a gente pensar em dividir o pão, repartir as coisas. Eu tenho um prato de comida, vou dividir. E aí começou o mal imperar sobre a terra, que é a gente aprende, né? O certo e o errado, tudo tem os dois lados, o claro e o escuro, o bom e o mal, o doce e o azedo, né? E tudo na vida é assim. Então nós temos que o quê? Deixar de lado as nossas más tendências, que é aquela tal da porta larga, né? De um outro capítulo. É muito fácil você tirar tudo, móvel, tudo que for da nossa vida, ou mesmo a gente, com todas as más tendências, passar por uma porta larga. Mas e a porta estreita? Né? A porta estreita é mais difícil, até às vezes para a gente passar. Então, as más tendências, quais seriam? Aí a gente coloca lá as paixões, as luxúrias, né? O mau caminho. Né? E a humanidade, ela está vivendo num mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Nós ainda estamos aqui, o mal está aqui, o bem está aqui, nós temos que fazer com que o bem suba. Porque nós vamos deixar essa terra para os nossos herdeiros, netos, bisnetos, tataranetos, para quem está chegando agora. Né? Então, a gente não pode desanimar, está tudo fora do eixo, mas a gente com fé, com confiança, cada um fazendo a sua parte, é que a gente vai ver que lá na frente, puxa, a minha sementinha até que vingou, alguma coisa eu contribuí. Né? Então, quando entrarmos, né, nessa era de transformação e regeneração, o caminho do bem vai ser mais fácil, mas ainda o mal vai estar junto conosco. Mas daqui a um certo tempo o mal vai ser banido da terra. Vai demorar um pouco, né? E se Deus permitir que nós estejamos aqui novamente para dar continuidade, né, para alguma coisa que Ele achar que somos importantes, com certeza estaremos, né? Ou então estaremos lá nas moradas do Pai. Então nós podemos pensar, né? Por que tudo isso? Por que tudo isso? É o grande aprendizado do Espírito. Só assim nós iremos evoluir. Tudo isso que nos acontece, não era mais fácil se tudo tivesse certinho, tudo bem? Que graça teria? Que vida monótona? Não teríamos que pensar, não teríamos que fazer nada, nem ajudar ninguém? Não. É o aprendizado, essa dificuldade pela qual a gente passa. O presente e o futuro, ele é solidário com o passado. Nós temos coisas do nosso passado. E na vida presente, viemos novamente com a chance de acertar, com véu que cobre, né? Tudo que a gente não sabe o que foi, porque se soubesse, seria complicado, né? Então, estamos aqui para dar continuidade no que não conseguimos. É castigo? Não, é oportunidade. Porque para a gente chegar a Deus, temos que ser luz um dia. Né? Então, é assim que a gente vai e vem tentando, né, conquistar esse bem que tanto se fala. E aqueles que dizem, às vezes, Senhor, Senhor, não vão entrar no reino de Deus. Porque é da boca para fora, né? Somente irão entrar para o reino dos céus aqueles que fizerem a vontade do Criador. Mas vontade, né? Está lá no Evangelho. Aí eu questionei, vontade? Que vontade é essa? Né? Será que Deus tem caprichos? Então aí a gente conta uma historinha para entender que vontade tem que ser essa. Aí a gente conta a historinha, mais uma historinha, daquele homem que faz a sua casa na rocha. Pensem, né? Construir uma casa na rocha. As fundações, perfurar, aquelas pedras, como é que não vai ser difícil? Erguer a sua casa, fazer todo o encanamento no meio das pedras, das rochas. E eu não sei se vocês sabem, né? A gente aqui tem terra vermelha, né? E é mais fácil.
Mas imagina um solo, como é lá no Espírito Santo, onde meu filho mora, que é pedra, né? Pedra mesmo. Até trouxe uma pedrinha de lá para guardar de recordação. É pedra, então imagina fazer as fundações ali, né? É difícil, é sofrido, né? Para quem trabalha. E aí o que é? A casa na rocha dá trabalho. O que significa na nossa vida isso que eu estou contando? São as nossas dificuldades. São os obstáculos que nós temos que vencer. E Jesus não disse seriam flores no nosso caminho. Ele disse pedras e espinhos, né? E na medida em que a gente vai indo, a gente vai pondo do lado, resolvendo os problemas e segue em frente, sem esmorecer. Então, a casa na rocha, que é dura, é difícil, demora, né? Você constrói uma casa em 2 anos, mas vamos lá, construir uma casa na rocha, quanto tempo não vai levar? Demora mais. E é difícil isso para nós entender. E aí a casa na areia. Nossa, que facinho. Vocês não lembraram da história dos 3 porquinhos? Quem lembrou? Né? Lembra a história dos 3 porquinhos, né? O porquinho mais inteligente constrói, o outro é mais preguiçosinho, o outro mais ainda. O lobo assopra, né? E as casinhas caem, todo mundo pede abrigo na casa de pedra, não é assim? Então, porque quando você resolve os seus problemas, as suas dificuldades, você fica forte, entendeu? Então, a casa na areia, como é que a água já levou? E quem é que vive assim? As pessoas que têm ódio, as pessoas que têm inveja, as pessoas que não se amam, as pessoas que têm desamor, né, pela sua vida, pelas suas dificuldades, acha que Deus não vê, não enxerga. Eles pensam nisso. Deus não me vê. Vê sim, você que não está percebendo. Os sinais, né, que vêm, as intuições que vêm, né? Então, a gente fala assim, que os homens que tiverem uma vida de pureza, de sentimento, eles vão ter uma vida estável no mundo espiritual. Eles encontrarão felicidade. E essa recompensa é a paz de espírito. Porque aqui na Terra é impossível a paz de espírito, a não ser para aqueles que estão lá meditando, né, e conseguem se desligar de tudo, né, de todos, e conseguem, porque a gente hoje pode dizer, eu estou feliz agora, mas acordei super feliz, um telefone toca, uma situação com um amigo ou um familiar, pronto, acabou nossa felicidade, né? Ela é um estado de espírito momentâneo, a gente não consegue ficar 24 horas por dia feliz, a gente não consegue isso, né? Bom, muito se pedirá àquele que muito recebeu, aí que entra, né? Os nossos anos de casa, União com Jesus, Bezerra de Menezes e outras casas. Recebemos o que aqui? O conhecimento espiritual. É para isso que nós estamos aqui. Quem conhece a verdade e dela souber pautar a sua vida, será dado muito mais. As coisas do céu é para a nossa alma. Sempre a gente tem que repetir isso. Porque as pessoas às vezes falam assim, eu estou pedindo uma casa, estou pedindo um carro, estou pedindo uma casa na praia e não consigo. Isso é matéria. Vamos trabalhar, vamos lutar firmemente que talvez a gente consiga. Não é tão difícil, vai levar anos? Vai. Mas quantas reencarnações nós precisamos para melhorar o nosso espírito? Para a gente ter esse conhecimento espiritual. É demorado, porque é difícil. E a gente acerta e erra, acerta e erra, acerta e erra, né? Ontem eu fiz no nosso centro Bezerra de Menezes a palestra dos puros de coração. Então é assim, a gente acerta, mas acaba errando e tudo se perde, né? Pelo pensamento, não precisa ser pela boca, né? Só pensar. Então, a gente fala que o Evangelho, segundo o Espiritismo, é a nossa cartilha do bom viver. Eu sempre digo isso, que é o nosso livro de cabeceira. São ensinamentos diários que devemos praticar na nossa vida, conosco
e com os nossos irmãos, com todos. Se a gente todo dia prestar atenção no Evangelho e falar, eu tenho que me policiar, eu não posso pensar. Mas como é que é eu não posso pensar? Nós temos que ter a leveza e a pureza de coração, que a gente nunca vai fazer um comentário ruim, triste. A gente sempre vai dar um jeitinho. Alguém vem e te fala uma coisa, você diga, mas eu acho que isso aconteceu porque a pessoa não está num bom dia. Vamos vibrar por ela? Esse é o nosso dever real. Ai, aquela pessoa está com uma cara, puxa vida, por que vem aqui e está assim? O que será que está acontecendo com ela? Vamos lá ver o que está acontecendo com ela. Vamos de longe vibrar por ela. Ela nem vai saber que nós estamos vibrando por ela. Essa é a postura do espírita, né? E o Espiritismo nos dá a chance de sermos o que? Chamados pela fé. Porque quem não tem fé vive só. Não tem aonde se apegar. Porque não tem um cristão aqui na Terra que quando está em uma agonia, numa aflição, que não pensa, meu Deus, Jesus, pode chamar o santo da sua devoção, o seu anjo guardião, o seu mentor espiritual, qualquer um que você tenha fé, né? Mas nós temos que nos apegar a alguma coisa que nos impulsiona para continuar vivendo. E reconhece-se o cristão pelas suas obras, que é aquilo que eu disse já, não basta fazer o mal, nós temos que fazer o bem. Não basta dizer, eu não faço mal, mas eu também não faço bem, né? Então não adianta nada, você está anulando essa sua existência, porque você tem que procurar não fazer o mal e fazer o bem, né? E aí, há muitos e muitos anos eu uso uma frase que eu até coloquei nesse Evangelho: nós temos que ser, na vida das pessoas, uma árvore frondosa, em cuja sombra amiga todos os irmãos, na hora da desventura, eles encontrem aconchego embaixo dessa árvore e vão esquecer toda a sua fadiga. Isso seria bom, se a gente aconchegasse as pessoas. Nós às vezes não podemos resolver o problema da pessoa, pode ser financeiro, paternal, amoroso, conjugal, mas nós vamos aconchegar essa pessoa, vamos mostrar alguns horizontes, alguma saída, né? Vamos pedir para que ela se reinvente, que hoje isso está muito na nossa vida, né? Com tudo isso que nos aconteceu, muita gente se reinventando, e isso acontece porque nós somos testemunhas, nós lidamos com pessoas toda semana e cada uma conta a sua história. E a gente vê quanta gente está se reinventando, né? E aí a gente pode dar para essas pessoas que a gente está se aconchegando com elas, amor, carinho, atenção, dedicação para com eles e em toda parte, né? Em toda parte. Então, que Jesus nos ilumine e que as suas bênçãos recaiam sobre todos nós em abundância. E a gente tem que crer nisso, né? E esperamos, aqui também uma fala que eu acrescentei, esperamos muito de Deus, muito, e fazemos pouco por nós. A gente espera que Deus faça, né? E a gente faz muito pouco por nós. Tudo que cabe a Deus, Ele já fez por nós. Tudo que cabia a Ele fazer, Ele fez. Mas o que Ele fez, né? Ele nos deu a vida, Ele nos deu a inteligência, Ele nos deu a capacidade, Ele nos orientou já o caminho a seguir. Nós aqui desviamos, né, por conta própria, não conseguimos, né? Não temos a sensibilidade de entender quando algo vem que está nos pontuando isso. Nos deu uma família, que é a base de tudo na nossa vida, que vela por nós, que olha por nós. Ele nos deu amigos para sempre, né? Amigos para sempre. Um amigo, eu que moro há 35 anos em Registro, não tenho parentes nenhum, mas eu acho que eu tenho mais amigo que parente, porque há 35 anos bebi a água do Ribeira e estou aqui, né?
Então é aqui que vamos ficar, é aqui que plantamos a nossa árvore, aqui que tudo floresceu, os filhos já estão fora e nós continuamos aqui, né? Gostamos da cidade, gostamos dos amigos e principalmente aonde a gente achou o nosso meio de fortalecer a nossa fé, né? Então, de tempos em tempos, a gente ainda fala que Deus nos envia os seus mensageiros de luz para nos lembrar que cada um de nós é construtor do seu destino. E o que plantamos, haveremos de colher. E que a nossa vida é o resultado das nossas escolhas. E aí, qual é a maior das nossas escolhas? O amor. É a melhor das nossas escolhas. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe grandemente. Obrigada pela oportunidade e obrigada por me ouvir, né? Que a gente, quando vem à frente, a gente se exercita um pouco mais e o ouvidinho é o que está mais pertinho aqui. Muita paz a todos. O maior prazer de receber está no nosso coração, tá? Venha muito mais vezes aqui nos visitar, tá? Então agora nós vamos às vibrações. Confiantes em Jesus, abramos os nossos corações em vibrações de amor. Pela paz no mundo. Por todas as nações e seus dirigentes. Pelo Brasil, na sua missão de pátria do Evangelho. Pelos desencarnados em sofrimento. Pelos enfermos. Por aqueles que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, cadeias ou pelas ruas. Pelas casas de caridade material e espiritual. Por todas as casas espíritas e pela nossa casa, união com Jesus. Pelos lares desajustados em sofrimento. Pelas pessoas cujos nomes estão na caixa de vibrações. Pelos nossos pedidos particulares. Por todos que não puderam estar presentes. Pelos nossos lares e por nós mesmos, graças a Deus. Agradecemos, Pai, por esse momento de encontro fraternal para ouvir os Teus ensinamentos. Que possamos colocar nas nossas vidas esse aprendizado e que possamos semear, praticar o que aprendemos. Pedimos assim a vossa permissão para dar por encerrado o Evangelho, graças a Deus.